Bem-vindos novamente a todos vocês. Vamos bater um papo sobre perfeccionismo na confeitaria. Lembrando que o meu foco é doces, mas tudo que eu vou falar ao longo desse vídeo tem a ver com doces, com bolo, com qualquer coisa da confeitaria ou até mesmo da sua vida normal aí, né? Da sua vida fora da confeitaria. E eu acho que hoje vale a pena a gente criar essa pulguinha atrás da orelha de vocês, porque eu acho que vale muito a pena mesmo. Feito não é melhor do que mal feito. Aí é que muita gente se confunde, tá? Ah, vou fazer de qualquer jeito mesmo, porque tanto faz, tanto fez. Não é algo que condiz com uma confeiteira ou um confeiteiro, porque aí a gente sempre trabalha com coisas delicadas. Eu sempre defendo, né, que esse mercado de doces finos, de eventos, é um mercado lucrativo, é um mercado que vai te pagar melhor, mas é um mercado que só vai fazer isso se você tiver cuidado, carinho, né? Preocupação com os detalhes. E são os detalhes que importam. Por exemplo, eu já falei sobre isso, mas numa mesa de doces, se os doces estiverem tudo tortos, quem vai te denunciar é a foto depois. E aí a cliente vai olhar, ela vai ficar triste de ter pago pelaquela mesa. Talvez ela não quisesse pagar por você, se ela soubesse que você ia montar a mesa daquele jeito, tudo feio, tudo torto. Então, o feito, ele é melhor do que o perfeito, mas ele não é melhor do que o mal feito. Então, você tem que, claro, sempre buscar fazer bonito, né, caprichado. Mas, por outro lado, você vai se surpreender o quanto o cliente, às vezes, não se atenta à perfeição. E por que eu digo isso? Porque, às vezes, a gente fica tanto tempo em cima de alguma coisa para que ela saia perfeita e o cliente nem repara. E já aconteceu comigo de entregar alguma coisa para o cliente que no meu fundo do meu coração, no fundo da minha alma, eu sabia que aquilo não estava perfeito. No entanto, o cliente amou. Já aconteceu isso com vocês? Gente, às vezes a gente se cobra demais. Eu acho que a perfeição, ela vem muito disso, de autocobrança. Primeiro, você tem que entender com quem você está competindo, né? Vou dar um exemplo que aconteceu essa semana no meu grupo de alunas da turma 3. Eu tenho cada turma que eu abro, a turma 1 e a turma 2 foi liberado mais recente, então não são todos os alunos que estão no grupo. Na turma 3 também não são todos os alunos, não é obrigatório, mas tem cerca de 70% da turma fechada agora está dentro desse grupo. E elas trocam ideias entre elas, é muito legal, porque cria uma comunidade, elas às vezes se ajudam para comprar insumo mais barato, ou para dividir algum insumo que vem em grande quantidade. Eu estou sempre de olho ali, mas a semana passada, ou essa semana, uma aluna mandou uma foto de um doce. Gente, maravilhoso. Maravilhoso. Ele era feito com massa jaconde. Não sei se vocês conhecem, mas a massa jaconde, ela é uma massa feita de amêndoa. Então, ela nem sei se ela sabia disso, mas ele é como se fosse uma bavarois, como aquela que eu faço, a minha banoffee, a minha cheesecake, que são materiais do meu curso completo, mas é como se fosse uma mousse, só que ela é coberta com uma pasta jaconde de amêndoa, todo trabalhado parecia um labirinto na lateral doce. Em cima, ele tinha um arabesco, que ficava um arabesco bem fininho, tipo assim, eu peguei o fio do celular para mostrar, bem fininho de chocolate, equilibrado, assim, tipo, um de frente, um de lado, esférico, coisa mais linda. No meio tinha uma bolinha, não me lembro todos os detalhes, mas mais ou menos isso. No meio tinha uma bolinha redonda, perfeita, a foto perfeita, na iluminação perfeita. Gente, um doce claramente artístico. E o comentário foi, Veri, você podia ensinar alguma coisa assim? E a minha resposta foi imediatamente, não posso. Não porque eu não sei fazer, tá? Não tenho prática, tá? Não vou falar, faço um monte, não faço. Mas sei fazer, já fiz curso disso, já fiz teste aqui no ateliê de doces parecidos, mas, sinceramente, não ensino. Por que eu não ensino? Porque não é viável. Porque um doce desse, primeiro que estruturalmente é muito difícil de transportar. Você não tem como transportar ele com esse arabesco finíssimo de chocolate em cima. Beleza, você vai ter que levar os doces até a festa, vai ter que chegar lá, vai ter que pegar o arabesco com uma
pinça para encaixar, para poder deixar perfeito. Gente, é uma tarde de trabalho, no mínimo, para você decorar 50, 100 doces. Porque numa festa ninguém encomenda um, né? As pessoas encomendam 50, 100, quando não encomendam 200, 300. Imagina! E aí, se tiver um pouquinho de calor, uma temperatura que não é controlada por você, porque de repente é numa chácara, de repente é num restaurante, o ar-condicionado quebrou, vai estragar tudo. Você vai se descabelar, você vai passar raiva fazendo esse doce, a cliente vai ficar chateada porque você não entregou o que ela queria e você nem cobrou o preço que merecia. Tá? Então eu não faço, eu fiz uma vez, uma época de Natal, umas sobremesas com essa cobertura já com. Ficou linda, até tem a foto no meu celular. No meu celular deve ter no celular, não tem no computador. Gente, perfeito. A cliente amou. Só que como eu não sabia a trabalheira, eu cobrei muito barato. Eu pensei no custo, multipliquei por 3 ou por 4 e entreguei. Aquilo não valia 3 ou 4 nunca. Aquilo ali valia 10 vezes o custo, pelo trabalho que a gente teve. E a cliente não entendeu. Aí ela gostou tanto que passou umas 2 semanas, ela veio encomendar mais. E ela queria pagar o mesmo preço que eu tinha feito para ela. Eu falei, olha, esse preço não faço mais. Esse preço foi porque a gente estava praticando e o preço novo é X. Aí ela caiu para trás e ela nunca mais encomendou. Então, assim, ainda perdi a cliente porque acho que ela achou que eu não queria vender para ela. Então, às vezes, quando a gente trabalha com perfeccionismo exagerado ou busca coisas perfeitas até demais a conta, isso pode nos prejudicar, inclusive financeiramente. E questão de tempo mesmo, mão de obra, a gente acaba esquecendo de computar. Agora, veja só, se eu tenho a necessidade de ter um perfeccionismo muito grande num docinho, e eu levo 5 minutos para finalizar aquele doce. Se eu tiver 100 doces para fazer, 5 minutos por doce. Se forem 10 doces, são 50 minutos. Se são 100 doces, são 500 minutos. Quanto que é 500 minutos? Vamos pensar. 120 minutos é 2 horas, 240 é 4 horas, 380 dá 6 horas, 500, 8 horas, o dia inteiro de trabalho para você poder fazer os doces, porque você está exagerando no teu perfeccionismo. E se você quisesse ser um pouquinho mais rápido e buscasse rapidez com beleza, não estou falando para fazer ruim, mas estou falando para você buscar agilidade, aí talvez você não levasse 5 minutos, talvez você levasse 2. E você trabalharia daí talvez 3 horas e meia ao invés de 8 horas. E aí você olha para mim e diz assim, Veri, eu não aguento mais porque eu viro noite atrás de noite e eu não tenho dinheiro suficiente, eu não dou conta do trabalho, não sobra dinheiro para pagar um ajudante. Claro, porque você não está calculando o tempo que você leva sendo perfeccionista demais. Volto a repetir para quem chegou depois. Feito é melhor do que perfeito, mas não é melhor do que mal feito. Então, tem que ser bem feito. O que a gente leva aqui dentro? Eu vi que a Darin estava aí, a Darin trabalha comigo, não sei se ela está aí ainda, mas o que a gente leva muito a sério aqui dentro do ateliê? Mesmo em épocas em que está tranquilo de trabalho, a gente tenta fazer o mais rápido possível o nosso trabalho. A gente sempre busca trabalhar com agilidade. Eventualmente, né, na pandemia, outro dia a Darin veio e ficou o dia inteiro para fazer 3 bolos, né, Darin? Mas assim, porque ela estava sozinha, eu não estava aqui, não tinha ninguém, ela ficou ouvindo música e fazendo no ritmo dela, porque não tinha mesmo muita coisa para fazer. Mas no dia a dia, normalmente aqui, junho, julho, agosto, são meses que tem um pouquinho menos de demanda. Agora, por exemplo, novembro, dezembro, são meses que tem uma alta demanda. Então, quando a gente começa a trabalhar nesse período de junho, julho, agosto, a gente não trabalha mais devagar por conta disso, porque a gente pratica agilidade no dia a dia. Agilidade com perfeição, sempre. Mas entre escolher a agilidade e a perfeição, eu foco mais na agilidade, porque é ela que vai me dar dinheiro. E aí a gente esquece. Quem busca só perfeccionismo é aquela pessoa que realmente ela busca, sei lá, reconhecimento apenas, né? Ela faz isso por paixão, por hobby, mas é uma coisa que você tem que tomar cuidado. Se você é apaixonado demais pelo teu negócio, você não enxerga a realidade. Paixão distorce realidade.
né? Você olha e você simplesmente acha que aquilo é a coisa mais perfeita do mundo, mais maravilhosa do mundo, e você distorce a realidade. Você pensa, ah, não, mas eu tô fazendo isso por amor. Mas peraí, amor põe dinheiro no teu bolso? Amor faz você pagar suas contas no final do mês? Se tá fazendo, beleza. Eu tenho uma amiga confeiteira que ela falou para mim, Veri, eu sou a mais perfeccionista do mundo. E o meu brigadeiro é o mais redondinho da face da terra. E eu tenho uma preocupação muito grande com isso. Só que, enquanto você vende o teu brigadeiro, no meu caso, ela falando para mim, né? Você vende o teu brigadeiro a R$2,10, o meu é R$4. E aí, quem quer pagar, paga. Quem não quer pagar, não paga. E tá tudo bem. Tem mercado para todo mundo. Mas você tem que saber o tempo que você ficou para fazer aquilo. Entendeu? Se você vende perfeccionismo, você entrega perfeccionismo. Agora, quem vende perfeccionismo cobra R$4 um brigadeiro. Agora, se você está com um preço normal de mercado e quer ser perfeccionista, repense, porque você está ficando muitas horas trabalhando em cima de alguma coisa que eventualmente poderia não ser tão necessário, tanta preocupação. Então, é claro que sempre tendo esse mantra na cabeça. Feito é melhor do que perfeito, mas não é melhor do que mal feito. Sempre você faz, mas tenta fazer o seu melhor. E aí, a partir dali, você vai desenvolver formas de fazer mais rápido, mais eficiente, na maior velocidade, melhor, com maior produtividade, com maior lucratividade. Aí você começa a crescer. Se o teu objetivo é ganhar dinheiro, você tem que ter isso em mente. Se o teu objetivo é hobby, tá tudo certo. Pode ficar 10 horas em cima do brigadeiro que vai funcionar também, tá? Eu gosto de trazer isso à mente, sabe? Eu até escolhi esse tema até pensando nesse docinho que foi mandado lá no grupo da turma 3, porque eu falei, gente do céu, isso vai contra o que eu acredito. E eu acredito que dentro da confeitaria é muito possível você fazer realmente alguma coisa que seja eficiente, que você não precise virar à noite, que você, a não ser que seja realmente uma situação atípica, né? Situações atípicas exigem medidas atípicas e se for o caso, vai ter que fazer. Mas num modo geral, eu acho que você tem que pensar sobre isso. E depois não adianta você falar para mim, ai, Veri, mas é que você não sabe como é a minha vida. Não, não é isso. Você não está sabendo gerenciar o teu negócio. Porque uma semana tem encomenda, outra semana não tem encomenda. Porque você não está sabendo gerenciar o seu negócio. Ponto. Aceita que é melhor. E aí, a partir dali, você começa a desenvolver técnicas de vendas, técnicas para poder atrair mais clientes, porque se uma semana você tem muitas encomendas e 2, 3 semanas você não tem nada de encomenda, alguma coisa está errada no teu negócio. Então, quando a gente entende que o problema está muito mais na gente do que nos outros, é muito melhor. Pra você ter uma ideia, deixa eu contar para vocês um caso de bolo. Raramente eu falo de bolo aqui, né? Apesar da gente fazer bolos lindos, mas meu foco aqui são doces, mas essa história acho que vale a pena ser compartilhada. A gente tinha 1 ano de empresa, talvez, mais ou menos isso. E no primeiro curso que eu fiz, a professora ensinou a trabalhar com técnica de arabesco em bolo. Esse não tem arabesco, não, então não é uma boa referência. Mas é todo arabescadinho, bonitinho, com bico de confeitar. E na aula eu tive muita dificuldade, eu tive muita facilidade com pasta americana, mas o bico era algo que eu nunca tinha trabalhado e eu tive muita dificuldade. Então, quando eu comecei a vender meus bolos, eu vendia só modelos sem trabalho de bico, né? Porque, afinal de contas, o bico era algo que me assustava. Só de pensar em pegar um bico de confeitar e decorar um bolo, meu coração acelerava. Eu pensava, gente, eu não tô pronta para esse negócio, não. E aí aconteceu o seguinte, eu fui vendendo os bolos, então eu chegava assim com o meu álbum para cliente e mostrava, olha que lindo, tudo bolo sem bico. Aí quando aparecia um bolo com bico numa revista, porque eu nunca tinha feito, eu ficava da página, eu dizia, esse aqui tá meio fora de moda, vamos ver outros. E eu ia direto para os bolos que eu sabia fazer. Eu usei essa técnica durante 1 ano, mais ou menos. Até que um dia uma cliente chegou para mim e ela falou assim, eu quero esse bolo. E ele era um bolo inteiro arabescado de bico, de cima a baixo. De cima a baixo. E eu precisava daquele pedido, sabe? Precisava daquele dinheiro, precisava daquele pedido. E eu aceitei. Falei, agora eu vou ter que me virar, vou ter que fazer esse bolo aí de um jeito ou de outro. E aí eu fui, né, enfim,
testei um pouco, mas não quis testar muito. Aquela coisa do tipo, quando chegar a hora a gente vê procrastinando, né? E aí chegou a época de fazer o bolo. E era bolo fake, tá? Não era bolo de verdade, não. Por sorte. Mas ele era um bolo de pasta americana. Meus bolos fake só trabalham com pasta americana, não trabalho com biscuit. E aí eu cobri o bolo dela, sentei na frente do bolo, crente que eu ia, tipo, descobrir dentro de mim um talento do bico de confeitar. Sentei na frente do bolo, peguei o saco de confeitar e comecei a fazer. E aquilo começou a ficar horrível. Mas assim, horrível. Tipo, a arabesca que era pra ser redondinho, ficava uma linha reta, eu não conseguia fazer. Aí eu respirava, falava assim, agora eu vou conseguir. Daí eu me acalmava, eu ia lá e tudo errado. Depois de uma hora e meia, minha paciência estourou, gente. Eu sou assim, a minha paciência explode, tá? Eu sou bem boazinha, mas assim, a pavio é meio curto. E aí eu me descontrolei, eu joguei longe aquele bolo. Eu só não joguei no terreno do vizinho, porque eu acho que, sei lá, porque eu não joguei, porque a minha vontade era de jogar aquele bolo longe. E eu joguei, eu gritei, eu chorei, eu fiquei com raiva do bolo, eu fiquei com raiva da encomenda, eu fiquei com raiva do mundo. Foi um escândalo. Depois de bastante chorar, umas 2 horas depois, eu falei, agora eu vou voltar e vou fazer esse negócio. E eu sou muito assim, eu sou daquelas que quando dá errado, eu tenho um momento de explosão, sempre, até hoje eu sou assim. Eu tenho um momento de tristeza, eu tenho que pôr pra fora meus sentimentos, aí eu respiro, eu fico mais calma e as coisas funcionam melhor. E foi isso que aconteceu. Aí eu respirei fundo, voltei, sentei na frente do bolo e as coisas aconteceram melhor. E aí foi mais tranquilo, aí eu consegui fazer o bolo, que não ficou perfeito. Nem de longe o bolo ficou perfeito, ele ficou aceitável. Mas era o que eu podia fazer. Eu tinha feito o meu melhor dentro daquele momento, eu não sabia fazer melhor que aquilo, entreguei o bolo daquele jeito, esperando a bronca da cliente. Mas esperando mesmo, assim, eu falei, gente, ela vai me mandar uma mensagem descascando, porque não estava perfeito. Não estava horrível, sabe? Mas não estava perfeito. E aí, passou uns dias, ela me manda uma mensagem, ou me liga. Acho que já tinha WhatsApp naquela época, mas era menos usado. Eu não usava para fechar pedido, mas eu usava para falar com os clientes. E ela me manda mensagem me agradecendo, dizendo que o bolo estava lindo, que cumpriu com todas as expectativas dela, que ela nem imaginava que ia ficar tão lindo. E aquilo mexeu tanto comigo, porque para mim aquilo estava tão meia boca, e para ela aquilo ficou tão lindo. E aí eu comecei a entender que para o cliente, às vezes, ele não está atento a tal nível de detalhe. Então eu comecei a dar uma relaxada, sempre com muito capricho. Quem conhece meu trabalho sabe, a gente se preocupa muito, a gente tem uma preocupação grande, mas quando você chega, por exemplo, lá em 100 doces, você vai ver se tem 1, 2 que estão ali com a arabesco meio assim, não aparece no contexto. Para de ser a doida da perfeição, porque isso te atrapalha. Então, desde que não esteja horrível. Já aconteceu muitas vezes da gente refazer cento inteiro de doce. Aqui teve uma vez que a gente demitiu 2 funcionárias de uma vez. Foi a única vez, acho que foi a primeira e única vez que a gente demitiu 2 de uma vez. Porque a gente tem um docinho chamado Rafaelo. E o Rafaelo, ele é uma trufa, inclusive ele é do curso completo também. Ele é uma trufa de coco recheada com amêndoa dentro. Maravilhosa, Rafaelo. E aí, as 2 funcionárias eram novas no ateliê, mas não tão novas. Elas estavam aqui 1 mês e meio, 2 meses mais ou menos. E as 2 formadas em gastronomia em universidades boas, assim, tá? Uma delas, inclusive, pós-graduada. E eu estava, inclusive, treinando ela para assumir a supervisão da minha cozinha. Então, teoricamente, eu deveria estar em boas mãos com as minhas funcionárias. E aí, eu tenho uma tabela de pesos na minha cozinha. Então, assim, vai fazer o Rafael, por exemplo, é 14 gramas. Você pesa 14 gramas todos eles. Depois a gente vem enrolando do jeito que eu ensino para vocês na live, do jeito que eu ensino, do jeito que a gente faz. Né? A gente fez a trufa de gengibre agora, segunda-feira. É exatamente a mesma coisa. Eu peso todas, depois eu enrolo todas. É sempre assim. E aí, sei lá se a massa estava meio mole, enfim. Mas se tá, a gente pega e fala, gente, vamos ter que voltar para a geladeira, ou vamos ter que acrescentar chocolate, se acontecer algum erro de massa. O fato é que elas não acharam que não era importante avisar que talvez a massa não estivesse no ponto certo. E aí começaram a se irritar com a balança e começaram a fazer de olhômetro, sabe? O problema é que o olhômetro delas estava totalmente quebrado.
E aí tinha trufas que tinham, sei lá, desse tamanho, enquanto tinha trufas desse tamanho. Elas não tinham nenhum parâmetro. Não era 1 grama de diferença, era muita diferença. E aí tinha trufas que eram redondas e tinham trufas que eram tipo um quadril achatado e amassado, parecia que tinha sentado em cima. O problema é que eram 400 trufas. 400 trufas. Na hora que eu abri o armário, porque a gente tem um armário, a gente faz todos os doces e eles vão indo pro armário. Depois tem uma pessoa que só cuida da embalagem, ela vai tirando do armário e embalando. E na época era eu que estava embalando. Na hora que eu abri o armário e dei de cara com aquelas trufas, daqueles tamanhos todos, eu falei, não acredito. Aí eu chamei quem tava fazendo esse doce? Ah, sou eu e eu. Falei, o que aconteceu aqui? Aí tentei ser compreensiva, porque eu sou muito compreensiva, sabe? Dificilmente, assim, a Darin, se ela tiver ainda, depois ela pode comentar. Dificilmente eu estouro, dificilmente eu brigo com funcionário, dificilmente eu cobro alguma cagada, né? Porque acontece, né, gente? Mas aquilo era demais da conta, era demais. Aí eu chamei as duas e falei, olha, infelizmente não tem jeito. Mandei as duas embora. Mandei as duas embora porque se a pessoa não sabe me diferenciar uma trufa de 5 gramas de uma de 25 gramas, aí tava muito fora da capacidade de trabalhar. Então, como eu disse, perfeito é melhor do que perfeito, mas é muito, não é comparável com mal feito. Mal feito tem que estar fora do teu cardápio, né? Então, tenha em mente isso, você tem que fazer bem feito para os teus clientes. Então agora eu vou reativar os comentários para quem quiser falar sobre isso, tá bom? Caiu muito, tenho medo de bico também e faço sempre, acho que ficou porcaria, mas hoje, por exemplo, meus bicos são lindos e hoje eu me sinto muito segura com bico de confeitar, mas às vezes eu tenho que encarar, né? Às vezes pelo tamanho da exigência do teu perfeccionismo, você nem tenta. Né? Porque isso aí é impossível. Poxa, se é impossível, por que eu vou tentar, né? Então eu aceitei aquela encomenda mesmo tendo medo, mas isso eu usei como um degrau para eu aprender mais. Aquela não ficou boa. O segundo bolo não ficou bom. O quinto bolo ficou meia boca. Talvez até o 20º tenha ficado meia boca. Mas um dia ficou bom. Porque prática, você pega na prática. Não tem jeito. Não tem jeito. Depois dessa, vou desencanar um pouco. Comecei com doces agora. Às vezes fico meia hora alisando um bolo, não posso ver uma bolinha sequer. É bom escutar você, pois achei que fosse só eu, às vezes dá insegurança. Já fui a louca da perfeição. Sou perfeccionista com meus bem casados. Todos têm que estar com laço igual. É que o bem casado é outro nível, né? Bem casado, a gente também é bem chatinho, porque aí fica aquele efeito na mesa. Então, tem que cuidar do bem casado mesmo. Tem coisas que não tem jeito. Agora, não adianta você ser a louca perfeccionista do bem casado e cobrar R$2,50 cada um. A gente cobra R$5, né? Eu sou demais perfeccionista, sofro muito com isso. Sou igual a você, choro, desespero, daí eu volto e faço. Gente, eu sempre fui assim. Eu sou daquela que eu sempre me desespero, eu acho que o mundo acabou, que não é pra mim esse negócio. Daí eu choro. Aí eu respiro fundo e eu volto com uma força. Eu sempre tive essa, assim, quando você chega no fundo do poço, você usa esse fundo do poço para pôr os dois pés, se apoiar e dar um pulo. Eu sempre fiz isso. A minha mãe estava aí, se ela estiver ainda, ela pode confirmar. Tudo na minha vida. Eu tenho um momento que eu preciso desabafar. Se eu não desabafar, eu não aguento. Mas depois eu tô ótimo. Olha lá o Carlos, Figo sucesso. Até ontem você tinha vendido mais de 400 para os seus namorados, né, Carlos? Já passei muito por isso. Eu achar que não está bom e acabo recebendo elogios, então vou ficando mais segura. Exatamente, a gente vai ficando um pouco mais segura mesmo. Eu acho que, às vezes, até o perfeccionismo demais atrapalha ali. A Maria Rita disse, já fiquei 10 minutos em um brigadeiro. Veja só, se você está usando uma receita como a minha, que tem chocolate dentro, derrete. Então, assim, não tem como. Eu até fiz a experiência na live na segunda-feira com a trufa de gengibre. Eu fiquei enrolando ela para mostrar para vocês. Ela fica mole e nunca mais vai ficar redonda. Então, tem coisas que tem que ser rápida para poder sair perfeito, senão não sai, né? Meu Deus, achei que era só eu. E é bom, assim, você ver que as coisas realmente não são só você. O mundo, né? Você não é diferente. Você é igual a todo mundo. Por isso que eu gosto de criar uma comunidade dos alunos, porque daí entre vocês trocar essa experiência e vocês vão vendo que não é só você. Alguns estão um passinho na frente, outros não, porque uns começaram antes, só. Todos estamos no mesmo barco. É só uma questão de tempo, né?
Sou super assim, faço doces finos e não tenho ninguém comigo, porque meu perfeccionismo é enorme, ela disse. E olha só que coisa louca, né? Ela acaba nem podendo contratar ninguém. Esse desapego é essencial. A minha mãe, ela era muito apegada também. E aí as primeiras funcionárias foi uma dificuldade para ela, para mim, para funcionária, porque a gente achava que aquelas pessoas não podiam fazer igual a gente. E não é verdade. Não é verdade. Tá? Lembro do cursinho, a minha mãe falando, ia mal nos simulados, chorava. Nossa, eu chorava tipo o dia inteiro, dizia que eu estava acabada a minha vida, que eu nunca mais ia entrar no vestibular, faculdade, né? Enfim. E aí eu voltava, levantava manga e ó nos livros. E passei, né? No primeiro vestibular, numa faculdade excelente. Então, às vezes é só uma questão mesmo de você ter foco. Às vezes é bom pôr para fora. Boa tarde, você é muito simpática. Obrigada pelo aprendizado. Boa tarde. Quando eu termino um bolo, digo, nunca mais pego uma encomenda. Meu marido morre de rir. Até o cliente dar um retorno, no outro dia já esqueci tudo. Quem nunca, né, gente? É verdade tudo isso. Agora mesmo estou fazendo a trufa de gengibre, mas quando dá errado eu fico triste. Logo penso que não dou para o negócio. Já tive uma encomenda de bolo que achei feio. A pessoa recebeu o bolo e uma semana depois ligou dizendo que estava feio e queria o dinheiro de volta. Ana, mas isso também acontece, tá? Por isso que eu falo, mal feito não dá. E eu sempre falo para minhas funcionárias isso, eu falo assim, dá uma olhada se você compraria. Então, quando eu achei que não estava perfeito como eu gostaria que tivesse, eu sabia que não estava horrível. Não estava perfeito como eu gostaria, mas não estava, tipo, meu Deus, que coisa horrorosa, né? Então a gente trabalhou para ir melhorando com o tempo, para eu poder cobrar o que eu queria cobrar, né? Porque até então eu cobrava barato, então eu queria subir de nível, eu queria ter um valor melhor e tudo mais. Então, assim, é importante você entender que se você olha e pensa, meu Deus, eu não teria coragem de comer isso, provavelmente o cliente também não vai ter coragem de comer isso. Aí talvez seja o caso de você repensar, porque daí você não está fazendo só feito, você está fazendo mal feito. Tá? E aí, talvez voltar e fazer de novo, ou entregar para o cliente e dizer, olha, foi o que eu consegui fazer, me desculpe, dei um passo maior do que a perna, vou te devolver metade do dinheiro, mas eu sei que tá feio, já assume a entrega, né? Tipo, ó, desculpa, não é, eu sei que não é o que eu estava esperando, mas foi o que eu consegui fazer. Aconteceu isso uma vez com uma cliente, ela queria um bolo... aqueles bolos que estavam na moda uns anos atrás, aqueles bolos espelho, né? Que você tem aquela calda, e a gente nunca tinha feito. E quando você vê aqueles bolos na internet, perfeitos, lá na Rússia, aquelas fotos, tudo cheio de Photoshop, a cliente acha que vai ficar igual, e não fica igual. E aí ela pediu o bolo, a gente fez, e eu sabia que não era o que ela queria. Aí na entrega eu já falei para ela, olha, eu sei que não era o que você queria, mas eu fiz o melhor que deu. E ela não gostou mesmo. Mas daí a gente devolveu para ela, acho que metade do dinheiro, enfim, tá? Cliente ligando uma semana depois, desconfie. Depende, tá? Depende. Eu acho que nesse caso ali faz sentido. Sou detalhista, até mesmo fazendo uma sobremesa para a família. Mês que vem minha primeira encomenda e já estou pensando nos detalhes. Só cuida para não ficar doente com isso. Eu fiz um bolo do Harry Potter, aquele do Hagrid. Desmontou uma entrega. Improvisei com acetato, entreguei porque o cliente implorou. Mas ele disse que estava perfeito e voltou. Viu? Às vezes a gente resolve. E eu acho que honestidade acima de tudo. Eu levo muito a sério essa questão do caráter. E eu sempre jogo muito limpo com meus clientes. As poucas vezes que eu me ferrei foi quando eu não joguei limpo com o meu cliente. Então eu jogo limpo. Eu falo, ó, a situação é a seguinte, aconteceu assim, assado, cozido e frito. E as pessoas entendem. As pessoas entendem quando você tem um motivo para acontecer aquilo, né? E é legal, assim, sabe? Então, você fala, ó, aconteceu, caiu o bolo, quebrou, enfim. Lembro do meu primeiro bolo de pasta americana, tive um surto, depois saiu e o cliente amou, viu? Eu já joguei doce fora porque não gostei, achei horrível. Ah, eu também. Já teve doce que a gente levou para casa para comer, teve doce que foi pro lixo mesmo, porque tem coisa que não tem como salvar, tem coisa que não tem jeito. Se você vê que tá horrível, pode ter certeza, o cliente vai pensar isso também. Aconteceu aqui também, por exemplo, da cliente encomendar doce, sei lá, foi uma coisa muito esdrúxula. Será que a minha mãe tá aí, ela lembra? Mas era alguma coisa assim, a cliente encomendou o doce cor-de-rosa e por algum motivo a pessoa que estava fazendo achou que era verde e fez verde. Meu, não tem como você consertar. Não tem, teve que fazer de novo, não tem jeito, né? E eu sei lá qual foi o rolo que deu essa confusão de cores tão absurda. E aí, quando o cliente assim, a gente tem que entender que às vezes a culpa é da gente, né?
A maioria das vezes a culpa é da gente. Eu também sou sempre bem sincera, o problema é que eu choro. Eu aprendi a não chorar, Juju. Na frente do cliente, eu sou muito chorona. Gente, eu sou muito chorona, mas eu não choro nem na frente de vocês. Vocês devem ter percebido já, né? Até hoje, acho que eu soltei umas 2 vezes lágrima na frente de vocês, porque eu aprendi a controlar essa emoção. Eu acho que isso também é um pouco de inteligência emocional. Você tem que aprender a lidar. No começo, nas primeiras clientes que reclamavam, eu chorava na frente da cliente, no telefone. Primeira cliente que me ligou e falou que meu brigadeiro parecia marmeladinha, eu chorava compulsivamente no telefone, porque para mim aquilo foi uma coisa chocante. Eu não esperava que ela ia falar aquilo do meu brigadeiro. Isso foi bom, porque eu usei como degrau para aprender a fazer um brigadeiro melhor. Então, não é tipo, eu sei tudo e o cliente não sabe nada, não. Então, mas eu já aprendi, assim, hoje para um cliente me desestabilizar, olha, tem que ser, o cara tem que ser bom mesmo. Gente, pelo amor de Deus, mal feito não. Tenha em mente que mal feito é proibido. Ainda mais para quem quer trabalhar com eventos. Eventos só se permanece quem faz bem feito. Mas o perfeito talvez possa ficar para um segundo plano. Lembre-se, para fazer perfeito, você tem que cobrar igual quem faz perfeito. Dá para ser? Dá, mas tem que cobrar o valor disso, tá? Então tenha em mente isso e aí você vai ser mais feliz também. YouTube, obrigada, então. Ó, tudo que eu queria falar, já falei para vocês. Espero que tenha ajudado vocês esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, faz um favor para mim. Aperta no botão de inscrever-se. Para mim é muito importante que você esteja aqui no canal para você ser informado de tudo que acontece. E também dá uma olhadinha nos outros vídeos que temos aqui dentro do canal. São muitos e a gente está sempre colocando pelo menos 2 por semana para te trazer muito conteúdo mesmo, tá bom? Um beijo para vocês.